tudo bem com vocês? Este é o nosso último episódio da nossa série de vídeos sobre voz e atuação, mas nós estamos de estúdio novo, microfone novo, cenário novo. Se alguma coisinha tiver um pouco fora do prumo, vocês nos desculpem. A gente tá tentando cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade num formato de qualidade para todo mundo. Então, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho. Isso vai nos ajudar muito a continuar o nosso trabalho. Então, desde já, eu deixo os meus agradecimentos. Este vídeo em especial nasceu graças a você que nos assiste e que manda perguntas. Nós vamos falar sobre voz e sentimento. Muita gente veio me perguntar como que a gente poderia colocar sentimento na voz. E isso vai depender muito do estilo de atuação que você vai ter. Cada lugar onde você vai atuar tem certas exigências e tem um certo estilo. Se você for atuar para o cinema, por exemplo, você vai fazer uma atuação mais naturalista. Se você for fazer uma dublagem de um personagem, você tem espaço para fazer alguma coisa mais caricata. Assim como se você estiver no RPG, você pode transitar entre os dois que não tem problema nenhum. Assim como na locução, que vocês vão ter certos requisitos formais dependendo de para onde vocês vão fazer a voz. Então, neste episódio, eu vou transitar entre esses dois universos, algo mais naturalista e algo mais caricato, e no final do vídeo a gente pode tirar as nossas conclusões sobre isso. Além desses dois caminhos de atuação, tanto esse caminho mais naturalista quanto esse caminho mais caricato, a gente ainda tem um elemento central que está presente nos dois e que é a base para tudo que a gente trata de voz, que é a respiração. Nos nossos vídeos anteriores, a gente deu 5 passos para que você pudesse manipular a sua voz. A gente vai deixar o link em algum lugar aqui do vídeo. Mas o importante saber, que é uma coisa que a gente não comentou, porque talvez fosse ficar um pouco confusa, é que a respiração é a base de todo o trabalho com a sua voz. Você pode não respirar e aí começar a falar muito rápido, e aí você tenta fazer tudo numa única respiração só. Como você pode tentar respirar várias vezes e você naturalmente trabalha com pausas. A ideia é que a respiração ela é a base para tudo que você vai fazer em relação à sua voz, mas ela fica muito mais evidente quando a gente está falando de voz e sentimento, mas principalmente quando a gente fala de voz e sentimento em um terreno mais naturalista. Com a teoria de Stanislavski, isso mesmo! Quem já está acompanhando nossos vídeos já viu que a gente já falou dele em outros passados. O Stanislavski é um diretor de teatro russo. Quando a sua obra foi traduzida para diferentes idiomas, houve uma pequena diferença de interpretação da tradução, o que causou uma grande diferença de interpretação da teoria. Como assim? Existe um termo chamado memória afetiva, que deu origem a toda a técnica de atuação para o cinema, que significa o quê? Provavelmente quem estudou um pouco de atuação ou é interessado nisso já deve ter ouvido. Se você quer fazer algum sentimento muito intenso e não sabe como fazer esse sentimento, o que você pode fazer é recorrer a uma memória sua e tentar revivê-la, acessá-la para conseguir chegar neste outro lugar. Então, se você quer fazer uma cena triste onde você precisa chorar, você pode lembrar de um momento em que te deixa muito emotivo e revisitar aquela memória, se deixando afetar por ela. Então você vai pegar sentimentos seus e emprestar para os seus personagens na hora que você quiser fazer cenas tristes. O problema disso é que a gente já viu alguns atores de cinema pegam papéis, acabam ficando muito dentro do personagem, e isso acaba sendo um problema para a saúde mental desses atores, que não é uma coisa muito interessante. Além disso, é uma coisa que você não tem muito controle. Você só vai conseguir acessar emoções que você já viveu a troco de reviver coisas que nem sempre serão confortáveis para vocês. A Joana explicou super bem essa memória afetiva e eu quero fazer um complemento aqui. Porque no teatro, a gente entende que o trabalho do Stanislavski ele foi mudando durante a vida dele. Ele próprio foi mudando muito de opinião. E hoje a gente vê o trabalho dele basicamente em 2 etapas. A primeira etapa, muito focada na memória afetiva, e a segunda etapa,
pensando um método das ações físicas, que é uma progressão desse trabalho dele. E o que é o método das ações físicas? Ele sabia que para dar uma atuação de fato emocionante no palco, ele precisava estar sensível, estar emotivo, estar inspirado para poder executar esse papel. Só que a gente sabe, nem todo dia a gente está inspirado, nem todo dia a gente está emotivo, nem todo dia a gente está sensível. Então, como que ele poderia, no trabalho do ator, no trabalho dele, gerar ferramentas, gerar caminhos, gerar pensamentos, para que ele pudesse sempre encontrar esse lugar quando ele precisasse? E não só misturasse isso com as emoções dele, né? Não só misturar com as memórias dele, mas como que ele poderia criar um sentimento de raiva. Ele precisava pesquisar sobre ele mesmo, entender melhor que tipo de coisas deixavam ele com raiva, que tipo de coisas deixavam ele triste, para que ele pudesse ser um bom ator e resgatar isso sempre que ele precisasse, toda noite que ele fosse apresentar uma peça. E isso era não só para resgatar as memórias que aquela pessoa tinha, mas também para criar que tipo de atitudes, que tipo de elementos, que tipo de coisas podem me gerar tristeza, raiva, curiosidade. E aí o ator, a atriz, eles trabalhavam isso na sala de ensaio para poder ter como ferramentas, como ganchos para eles próprios sempre procurarem, sempre terem ao alcance quando precisassem. Então as ações físicas eram realmente movimentações, ações na cena, objetos, gestos que os atores e as atrizes poderiam fazer para resgatar essas emoções, resgatar essas memórias que eles tinham e poderem realmente entregar uma atuação emocionante para o público todas as noites, sempre que eles precisassem. Era realmente um trabalho de sala de ensaio que ele fazia com os atores. E isso tudo se constituiu hoje como um sistema, que a gente chama de sistema das ações físicas, sistema de atuação do Stanislavski. Essas diferenças de interpretação, então, geraram diferentes tipos de técnicas para você conseguir alcançar o sentimento. Mas você pode usar os dois. Tem pessoas que gostam de usar mais um e mais o outro, mas cada uma tem a sua vantagem. Um deles, mais controlado e mais técnico, menos emocional. E, em contrapartida, um outro um pouco mais descontrolado, mas um pouco mais emocional. Então, vai depender muito do que você preferir enquanto ator. Vamos deixar assim. No outro lado, a gente tem uma escola mais caricata, que tem a sua base focada na imitação de outras pessoas. A gente já falou também um pouco nos vídeos sobre a questão do Brecht e em outros teóricos, mas a ideia da gente colocar sentimento na voz é que a gente pode acessar esse sentimento através de clichês ou através do oposto do clichê. Como assim? Não significa de porque eu vou imitar alguém chorando e eu vou fazer assim e vai ser uma imitação ruim, porque às vezes a sua ideia é ser caricato. E às vezes, partindo deste ponto extremamente caricato, você vai conseguir fazer alguma coisa diferente, nova, como a gente já mencionou nos outros vídeos. Então, não tenham medo de partir para uma escola mais caricata. Você pode ir refinando esses passos, trabalhando com a questão de opostos. Você pode fazer alguém chorando, alguém chora assim, e fica completamente desesperado, mas você pode pensar que talvez tem uma pessoa que reage à tristeza, o completo oposto. Ela pode reagir à tristeza séria. E você simplesmente nunca reagiu assim. Você não teria como recorrer a uma memória física ou afetiva sua em que você reagiu dessa maneira. Mas, pensando pelo lado mais caricatural, pelo lado da imitação, você pode chegar numa tristeza e é assim, meio apática, que não sabe muito bem e que de repente não consegue mais segurar, mas não quer transparecer que tá triste e logo fica sério. Mas você também pode tentar lembrar que quando você chora, você tem essa respiração um pouco mais entrecortada. Então, no fim das contas, você pode misturar uma técnica mais realista de atuação com uma coisa mais caricata, dependendo, porque às vezes você só não tem dessa referência, caramba! Tá tudo bem misturar os dois lados. Pode ter ficado um pouco confuso. Gente, a moral é que existem vários caminhos para você colocar sentimento na sua voz. A respiração é uma coisa extremamente importante para isso,
que é uma coisa que vem naturalmente quando a gente aplica todos os outros passos que a gente deu nos nossos vídeos anteriores sobre isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ficou muito teórico e o meu exemplo não foi suficiente, não fiquem preocupados. Nós temos um vídeo que foi gravado pelos meus parceiros de companhia, que é o nosso Desafio Mutante da Voz. Desafio Mutante da Voz. Que é o nosso Desafio da Voz Mutante, que eles fazem vários exemplos de diferentes tipos de voz e vocês podem ver eles colocando diferentes emoções por diferentes trajetos. Este aqui é um vídeo mais explicativo, já que a gente viu que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas e curiosas sobre a parte mais teórica desse processo de criação de voz. Muito obrigada por acompanharem essa temporada, isso foi muito importante pra gente. E se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de temas para que a gente continue desenvolvendo essa questão da atuação, por favor, nos mandem inbox, isso vai ser muito importante pra gente. É isso aí, galera. Por favor, deixem o seu like, os seus comentários, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal, porque mês que vem a gente traz uma nova temporada com novos desafios. Muito, muito, muito obrigada. Beijão, tchau, tchau.